Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos aos estúdios do TribunaCast Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Estamos a quase 1.700, a gente adora falar uma altitude de 1.700 metros. Nós somos aí a 1.620 em alguns pontos, 1.650 em outros, mas nós vamos chegar aí a esses 1.700. Aqui, quando a gente trabalhava aqui na assessoria de imprensa, de alguns... Só curiosidade, tá? Antes da gente começar, quando a gente trabalhava aqui numa assessoria de imprensa de algumas gestões, então a gente sempre gostava de falar que Campos do Jordão tinha 1.800 metros de altitude. E a gente sempre tinha um número na alta temporada, né? Alta temporada, Corpus Christi, né? Julho. Então a gente sempre falava que vinham 1.200.000 pessoas e sempre ficou nisso, né? Nunca aumentou, né? E nunca diminuiu. Mas agora com dados aí, chegamos à conclusão que uma cidade tem... Bom, eu estou aqui desde 2021 e sempre o IBGE fala que nós temos aí 44, 45 mil habitantes, né, que moram na cidade. Isso aí é mentira, porque não tem. Nós temos mais ou menos aí uns 60 mil pessoas, né, morando em Campos do Jordão. E você fala, caramba, onde que a gente vai colocar tanta gente? 1.200.000 pessoas aqui. Mas o fato é que nós recebemos, sim, milhares e milhares de turistas, né, na Montanha Magnífica, na cidade mais alta do Brasil e o entorno aqui da Serra da Mantiqueira. Então você que está do outro lado da tela, nos assistindo pelo YouTube, nos acompanhando agora no carro, no som do seu carro, pelo Spotify, né, que não conhece Campos do Jordão, venha conhecer Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento de Sapucaí, tem tantas cidades assim maravilhosas na Serra da Mantiqueira. E depois desse embromation todo, né, para a gente dar início aqui, porque eu vou explicar para você porque que eu estou fazendo tudo isso, né? É porque nós estávamos aqui numa resenha com o nosso convidado, né, aqui e de repente deu pau. A coisa acontece, deu uns problemas aí que a nossa parte operacional, os nossos técnicos já conseguiram resolver essa questão, né? E eu estou aqui novamente com você, tribuneiros, para apresentar novamente aqui, né, um cara que é espetacular, né, um cara fantástico, a régua lá em cima. Eu adoro esses desafios aí, porque a gente sempre vai aprendendo aí com os nossos convidados. Nós que estamos na 4ª temporada do TribunaCast, aproveite, entre lá, TribunaCast Oficial, YouTube, TikTok, Deezer, em todas as nossas plataformas digitais. Seja um tribuneiro, ative o sininho lá, siga-nos no Instagram. Então, hoje tem um motivo especial esse convidado. É que nós teremos aqui no dia 15 de março, né, a primeira meia maratona de Campos do Jordão. Campos do Jordão está se consolidando assim como a cidade dos eventos esportivos. E é por isso que hoje nós temos aqui como nosso convidado o nosso maratonista olímpico Paulo Paula. Tudo bem, meu amigo? Primeiramente aí, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história. História essa que também Campos do Jordão faz parte. E falar do atletismo, falar desse grande evento que será realizado no dia 15 de março, a meia maratona, aonde vai ter as provas curta, que é a milha, 5 km e o 10 km. São no total aí 21 quilômetros, é isso? Sim, a prova principal é os 21, que será realizado no domingo, e as demais provas no sábado. Atletas do Brasil e do mundo? Sim, estamos... Opa, o negócio aqui tá bonito, hein? Estamos trazendo pessoas que representam o Brasil nos campeonatos mundiais, pan-americano, Jogos Olímpicos e até mesmo atletas que chegaram no pódio da São Silvestre, como o Fábio, que foi esse ano terceiro. Ele está vindo para correr a prova dos 5 km, a prova mais curta.
Então vai ser bastante bacana aí. E você, né, que vai estar junto participando aí dessa meia maratona, Sim, eu vou estar participando da meia maratona, já você vai dar um baile nos caras, né? focado. Você já, né? Pô, o cara, o cara é campeão, o cara é maratonista olímpico aí, entendeu? Antes da gente, vamos criar um suspense aqui, antes de falarmos das suas Olimpíadas, né? Puta, eu acho muito bacana isso. É, a São Silvestre, você já participou da São Silvestre? Já participei 2 vezes devido ao meu clube, que era o Cruzeiro de Belo Horizonte. No meu contrato, eu teria que estar presente no dia 31, correndo a São Silvestre. Mas a São Silvestre, para mim, é uma prova que, para muitos brasileiros, é uma prova que eles não deixam de estar participando. Já eu prefiro estar junto com a minha família, reunida, porque é passagem de ano, então eu sempre dei prioridade de estar junto com a minha família. E o Paulo, por que os quenianos aí sempre arrebentam na São Silvestre? A gente faz tempo que a gente vê um brasileiro, aliás, faz um tempão que a gente vê um brasileiro ali no pódio, né? Por que os quenianos aí têm essa aptidão aí, sempre ganhando essas provas da São Silvestre? É porque também, assim, né? A São Silvestre é como se fosse uma maratona. Apesar que é 15 quilômetros, mas o treinamento para uma São Silvestre, ele tem que ter um período focado só para aquilo. Os atletas da antiga, eles se preparavam para uma São Silvestre aqui em Campos de Jordão. Então, ele chegava aqui no período de agosto e só dia 31 que iria embora, onde eles se concentravam e faziam um treino específico, aonde tinha volta ao mundo aqui, que era um percurso bastante com elevação, aonde dava uma bagagem. E já com relação aos quenianos, por ele conquistar não só a São Silvestre, mas as provas nível mundial, é porque tem a cultura deles, né? Uma criança aos 3, 5 anos, ela já começa a ganhar lastro muscular. O que é lastro muscular? Para ela ir para a escola, ela precisa caminhar. Então, ela ganha fibras de resistência, aonde essa fibra de resistência é muito importante para corredores, como aqui no Brasil. A criança nasce, o pai vai lá dar uma camisa de um time ou uma bola de futebol. Então, a proporção de fazer jogadores é muito grande. Porque quanto mais pratica, mais você fica bom naquilo que você pratica. E lá no Quênia é isso. A criança, ela não tem outra escolha. Ou ela vai para a escola andando ou correndo. Não é que nem aqui, que aqui tem carros ou os próprios pais levam as crianças. Você chegou a conhecer lá o Não. atletismo do Quênia? Assim, tenho várias experiências junto com eles em algumas competições que eu fui, que eu tive que ficar um período junto com alguns quenianos. É totalmente diferente a cultura deles, até no treinamento, na forma que eles executam o treinamento. Mas, assim, futuramente eu quero, sim, ir para o Quênia, mas para fazer uma parte, para mostrar um pouco da realidade, como eles vivem. Porque, assim, pessoas hoje conseguem ir para o Quênia, mas mostra só o treinamento. Mas eu quero poder estar indo para mostrar toda uma história, como tudo se começa. Quais são as dificuldades que eles têm, a infância que eles têm para se criar esses grandes atletas. Então eu quero ir lá poder conhecer a história, mas uma história profunda, não uma história que eu vou para a rede social para ter engajamento, mas uma história que vai poder somar, e aí sim, nós, corredores brasileiro ou até mesmo europeu, vai conseguir ver que, mesmo com a estrutura que eles têm, eles conseguem ter uma performance que faz a diferença no mundo. Que são várias conquistas, lógico que também
temos muitos casos de doping, tá? Mas o doping ele só existe porque tem pessoas de fora que vão lá, sabendo que ele já tem uma genética boa, eles, por ter uma condições precárias, às vezes não sabem nem o que está tomando e, às vezes, toma um negócio, depois cai no doping e lá é rígido essa questão do doping, né? O Brasil, o Paulo Paula, os brasileiros, atletas brasileiros aqui, muitos também, algumas personalidades, figuras conhecidas do atletismo, treinaram aqui na cidade, né? Você tem aí uma lembrança. João do Pulo, por exemplo. Grande João do Pulo, lá atrás, né? É o que me vem à mente agora. Mas quais são aí os feras aí que treinaram aqui? E foram para São Silvestre? Vanderlei Cordeiro de Lima, Ronaldo da Costa, o Zé João, que é bicampeão, o Marilson, tricampeão da São Silvestre, Frank Caldeira, e outros atletas, não só campeão da São Silvestre, mas maratonista que levou o nome do Brasil para o mundo afora. O final do Luiz Antônio dos Santos, que ganhou Fukuoka, Delmir, na época, Osmiro. Então, aqui sempre foi bastante acolhedor para os corredores de meio fundo e fundo. Aquele Usain Bolt, né? Que é o jamaicano, né? Pô, o cara era expert nisso, né? O cara participou de grandes Olimpíadas aí e era um fera. Qual o segredo dele, hein, meu? Ele é jamaicano. Se eu não me engano, é jamaicano, né? É que, assim, ele é jamaicano, jamaicano. É isso aí, jamaicano. Usain Bolt. Como ele, assim, é totalmente provas diferenciadas da nossa, né? Que é uma prova de velocidade. E lógico que a Jamaica, Estados Unidos, alguns países aí se destacam nas provas mais rápidas. Já nas provas de meio fundo e fundo, aí a briga fica sempre o Quênia, Etiópia, Uganda, os países africanos. Sim. Que são celeiros de atletas com uma performance de resistência absurda. Isso aí tem a ver com questões de investimentos nesses atletas ou propriamente não? Porque no Brasil eu sei que o Brasil é complicado aqui em termos de incentivo ao atleta, né? Haja vista aí um atleta, por exemplo, do seu nível, que está em outro patamar, né? Você tem apoios de empresas? Hoje, assim, o apoio que eu tenho é da Bolsa Atleta. Qual o valor aí de uma Bolsa Atleta para um atleta? Vou ser contemplado. O ano passado eu estava sendo contemplado por R$ 1.023. Ô, louco, que é uma bolsa nacional. Agora, eu, como fui para o Mundial e o Pan-Americano, eu vou entrar numa bolsa de 2.400 alguma coisa, mas... Cara, mas não dá para nada. Nem a passagem para comprar para ir para a Europa não dá. E aí, como é que faz? É por isso que eu estou falando, que assim, ou você consegue fazer do atletismo algo com amor, mas assim, as pessoas acham que, porque eu fui para uns Jogos Olímpicos, eu tô nadando dinheiro. Eu já ia achar isso, tribuneiros e tribuneiros, você pensa aí, o cara é um maratonista olímpico, né? Então tem isso mesmo, tem essa curiosidade aí, né, de que um atleta brasileiro, no seu nível, né, nível mundial, que recebe uma bala, Paulo. Não, o que recebe, por nossa parte, é muita cobrança, porque como eu cheguei no topo da pirâmide, que foi para estar nos Jogos Olímpicos, eu quero me manter. Certo. Então, para isso daí, eu tenho que se virar nos 30. Por isso que eu falo assim que as pessoas vê a conquista, mas não vê a luta. Vê os... Como é que é? Vê as pingas que toma, mas não vê os tombos que leva. Mas não... É bem isso. Mas aí como é que você faz, meu, para se virar, para competir, para estar sempre aí? Você é um atleta de alto rendimento, né? Você representa o Brasil, representou em 3 Olimpíadas, daqui a pouco você vai falar dessas Olimpíadas, como é que foi aí, como é que foi o grau de dificuldade de cada uma delas, né? Como é que faz? Tudo bem, o amor é importante por tudo que nós fazemos, né,
na vida, e ainda mais no atletismo, né? Mas, pô, precisamos do apoio, né? Precisamos de dinheiro também para deslocamento, para toda uma logística, para equipamentos, tem questões práticas de saúde, né? Tem aí trabalhos de nutricionistas, né? Em termos de alimentação para um atleta e tal. Como é que você faz para se virar, Paulo? É assim, nós se vira, Além do amor, hein? Além nós do se amor. vira o que tem, né? Ah. É lógico que tem pessoas que vê nosso trabalho, admira e apoia, tá? Apoia de uma forma assim que eu recebo de todo o coração, porque é o pouco que se transforma, Sim. o muito. Então, assim, eu sempre fui um atleta que eu acredito em Deus. E por Certo. eu acreditar bastante em Deus, não sou de frequentar a igreja, tá? Porque Uhum. Deus não está na igreja, mas eu tenho muita fé. E foi com essa fé que ele me deu esse dom de falar que eu seria um grande corredor e eu persisti. No trancos e barranco, hoje não, graças a Deus, eu pude, junto com o atletismo, através do meu nome e do nome do meu irmão, ter hoje um suporte que é ter as empresas, tanto os Gêmeos Atletas, Gêmeos porque vocês são são gêmeos, né? gêmeos, Ele também é atleta? Como é que é o nome do irmão? Luiz Fernando de Almeida Luiz Paula, Fernando de Almeida Paula é atleta igual a você também, aí? já foi, já foi. Em 2012 ele aposentou É e mesmo? aí ele ficou responsável para administrar as nossas conquistas, né? Sim. Que assim, todas minhas conquistas, ela tem um grande valor e esse valor é o meu irmão. Porque o meu irmão, ele teve que também abdicar da carreira dele para deixar eu voar. Seguir adiante. Porque assim, o meu irmão era um atleta muito talentoso, mas não gostava muito de treinar. E aí chegou numa certa idade, com 30 anos, que o talento, sem treino, ele não vai para lugar nenhum. Você começou com quantos anos? Com 16 anos. 16. Vocês são da onde? Nasci em Pacaembu, mas fui criado desde que eu nasci em Irapuru. Ainda é São Paulo ali? São Paulo. É divisa com Mato Grosso? 10 quilômetros, é divisa com Mato Grosso do Sul. E hoje eu fico entre Dracena, Portugal, no Porto. Você morou em Portugal, né? Aonde depois que eu consegui o meu primeiro índice para os Jogos Olímpicos de Londres, 2012, eu optei ir para Portugal, porque sabia que lá eu teria umas condições melhores, até mesmo para pensar grande. A Europa é melhor, assim, pro atleta? É que lá o nível competitivo é muito forte. E, assim, para me tornar forte, eu teria que estar junto de pessoas mais fortes que eu, na época, né? E eu falo assim, anda com campeão que campeão você fica, porque você começa a ter o espírito de campeão. De competitividade, de competitividade. Né? Porque, assim, eu falo assim que muitos atletas da geração de hoje são 10 vezes melhor do que a geração do passado, com toda a tecnologia que tem. Mas, através das redes sociais, eles se limitaram em conquistar algo para se tornar extraordinário. Não basta você ser bom, mas se você não tem a disciplina, a determinação e a resiliência e a paciência. E as redes sociais hoje, ela transforma uma pessoa sem título. Bastou correr uma prova, ganhar uma prova, no outro dia ela já se torna campeão. Mas o campeão, ele não se faz só mesmo com uma única prova. O campeão, ele tem que dar continuidade, fazer um trabalho de paciência, muita sabedoria, constância, e aí sim ele vai se tornar um campeão. Porque o campeão, ele tem que deixar legado e alguma história para a geração que estão vindo. Sem dúvida, um legado. É um legado. E eu sempre falo para as pessoas que não basta você ser só um campeão nas pistas. Você tem que ter um campeão, ser campeão na vida também. Perfeito. São muitos sacrifícios aí, né?
São sacrifícios, nós temos que abdicar de muitas coisas. Como eu comecei com 16 anos, a maioria dos atletas começa muito cedo, eles já não vai ter um convívio social como uma criança que não pratica esporte. Você falou dos quenianos. O queniano, desde criança, então, eles já meio que vão se adaptando aí à sua realidade, né? E você falou, eu acompanhei algumas histórias, tem crianças que percorrem aí 5 quilômetros, 10 quilômetros para chegar numa escola, né? Então, a gente sabe das condições da maioria, de maneira precária, né, do país, do Quênia. Mas você, aqui no Brasil, o que te levou a ser atleta? Você se inspirou em quê? Você falou que desde quando? Desde os... Dos 16 anos que eu me tornei profissional, mas eu corro até os 14. O que aconteceu aí? Você estudava tal, e aí falou, pô, você atleta? Como é que foi isso aí? É assim, eu sempre falo para as pessoas que a partir que você agradece a Deus por tudo que ela te dá, ela te mostra o caminho. Eu nunca fui um bom aluno, tá? Eu também não. Eu tinha uma dificuldade, Não, eu não era muito assim. Eu era bagunceiro. Eu sempre fui de escola. Bagunceiro, mas eu gostava de ir para a escola. Até mesmo por conta da merenda, que era boa. Na quarta-feira na nossa época era boa. Era o melhor dia, que era o dia da polenta. Então, saía de lá todo feliz. Lógico que assim, graças a Deus, eu não tive uma infância pobre, tá? Que na época meu pai era bancário, tá? E eu tinha umas condições boa. E lógico que o meu pai queria que eu e meu irmão estudava. Só que o nosso QI era baixo e sempre gostamos de esportes, foi futebol, vôlei, tudo. E aí foi quando nós conhecemos o atletismo, através de uma comemoração do aniversário da nossa cidade, lá de Irapuru, né? Uma corrida que largava de Flora Rica a Irapuru, 15 quilômetros. E aí eu vi os rojão, eu falei, caramba, o que tá tendo na cidade? E moleque, né? Com 14 anos, curioso, de chinelo, havaiana. E eu tô vendo aquele povo lá, tudo com número no peito. Eu falei, rapaz... É isso que eu quero. Meus amigos tá ali, eu vou correr isso daí. Aí saiu meu irmão, filho. Correndo, 15 quilômetros. E conseguiram completar a prova? Ganhamos a prova, Ô, louco, mas ficamos uma semana sem ir pra escola, com o pé todo cheio de bolha. E o pai? E o pai falou o quê? Não, meu pai e minha mãe sempre deixou nós soltos, porque até mesmo é assim, hoje fala... Quantos habitantes lá na cidade? Cara, diz que tem 7 com presídio, tá? 7 mil? É bem pequenininho. Então, é uma cidade assim pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, né? Então, foi aí que eu e meu irmão começou a correr, até mesmo através de uma pessoa que eu falo que ele é o meu segundo pai, né? Que ele era guarda do banco, chamava Readir Tovani, e ele sempre gostou de pedalar, correr, e aí ele ia lá em casa, acordar nós cedo, uma preguiça danada para levantar, mas depois nós começamos a ir nas corridas, jogos regionais, e a turma falava para nós que nós era bom. Esse era o caminho, né? Lá vocês são reverenciados. Você já voltou lá esses tempos? Porque você falou que você morou em Portugal, ou você está sempre Campos do Jordão, Portugal, Campos do Jordão? Eu costumo falar que o dia que você perde as suas origens, você perde a sua história. Perfeito. Eu viajei o mundo todo, mas o meu cantinho é a minha cidade, onde que eu me criei. Então, todas as coisas que eu tenho, que eu conquistei, tá lá dentro de Irapuru. Porque eu sempre pensei, eu vou para conquistar algo, mas eu vou voltar para onde tá lá toda a minha história. Então, eu nunca esqueci minha raiz. E eu falo assim que as pessoas entram no esporte, às vezes conquista alguma coisa, ela passa a perder as suas origens, ter a vaidade e o ego. E eu não. Eu peço para Deus, sempre, nunca deixa eu perder algo pela vaidade. Porque o dia que eu deixar de ter
essa origem humilde, eu deixo de ser um vencedor na vida. Eu falo que um vencedor na vida não é aquele que ganha medalha, que conquista pódio, mas o vencedor é aquele que sabe conquistar algo que tem de meta, mas conquista a vida com a humildade. Então, eu sempre falo assim, a minha cidade é Irapuru, nasci em Pacaembu, mas sou de Irapuru, e tem alguma cidade que marcou a minha história, como Campo de Jordão, onde eu tirei meus estudos aqui na escola TCC. É que você morou aqui? Morei aqui por 8 anos, por isso que também, depois de viajar o mundo, eu estou voltando para onde tudo começou. Que bacana. Porque é assim que faz a história. Depois você conta, então. Aí eu já estou curioso. Eu não sabia que o Paulo... Então você estudou aqui... Aonde você estudou aqui? No TCC. TCC? Em que época aí? 2000 até 2008. Depois você volta aí para falar nisso. Tribuneiros e tribuneiras de plantão. Cata Preta tá colocando... Grande Cata Preta colocando aqui. TribunaCast oficial, YouTube, TikTok, Deezer e outras plataformas digitais. Instagram... YouTube, entre lá nas nossas plataformas digitais. Quero mandar um grande abraço pro Guilherme Centofante, pro Wilson, pro Sidney Isidro. Os caras estão arrebentando na GWG. Para você ter uma ideia, o Cata Preta tá colocando o telefone aqui também, aqui para você entrar em contato. Os caras estão voando. São mais de 10 mil clientes aqui. E olha que eles estão aí no mercado há uns 3, 4 anos apenas. E já tem mais de 10 mil clientes aqui com a GWG Telecomunicações, a maior operadora da região da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba. E os caras estão se estendendo lá para... Os caras vão até São Paulo, né? Os caras estão estendendo lá para a região de Campinas. Um excelente trabalho. Vale a pena você que é aqui da região, né? Você que é de Campos do Jordão, você que é do Vale do Paraíba, entre em contato com a GWG. Os caras são o atendimento de excelência, altamente qualificado, e os caras são bons. Os caras são bons mesmo. Eu não estaria aqui falando que os caras, né, simplesmente não são bons se eles não fossem bons, porque a gente depende também da GWG aqui no estúdio do TribunaCast, também no jornal A Tribuna. Eu tenho em casa, então vale muito a pena você conhecer o trabalho dos caras lá, beleza? E agora voltando... Poxa, não podia esquecer do nosso Tutinha, Arnold Strass, do Hotel Savoy Excelência, Ivo Strass, Fabinho Rotielli, os gestores do Grupo Savoy, que são os caras que investem nessa bagaça, que eu sempre digo que não é uma bagaça que não é barata, né? Nós contamos aqui com equipamentos exclusivos de altíssima qualidade para atender aí essas grandes personalidades, como é o caso do Paulo, Paula. Então isso aqui tem um investimento aí, tem uma bala. Se não fosse os caras aí para estar, segurando aqui nessa 4ª temporada do TribunaCast, o que seria de nós? E o que seria de nós se não fosse você, a nossa audiência, que é o mais importante para que o nosso trabalho tenha esse desenvolvimento aí, para que nós estejamos aí nesse 4º ano de TribunaCast e que nós também, através do trabalho de toda a equipe do TribunaCast, pudesse aí ter os nossos clientes, nossos patrocinadores, como é o caso do Savoy Hotel Excelência, da GWG, outros virão. Nós temos aqui também o Savoy Leilões, né? Teremos aqui o Quebra-Nós, teremos aqui o Toriba. A negociação é forte lá, porque a gente joga um valor, os caras falam que é muito alto, os caras choram pra caramba, mas a gente vai conseguir aí ter os caras com certeza. E também aí, aproveitando, nós teremos algumas aquisições aí. O passe ficou meio caro aí, mas a gente conseguiu negociar algumas aquisições que estou aqui dando um spoiler aqui de alguns apresentadores. Tomara que os caras não peguem meu emprego, né? Mas nós teremos aqui uns feras aqui com a gente também, dividindo aí o espaço. Aproveitar e mandar um abraço para Benilson Toniolo, Adriana Hager, Carlos Rosa, ao Nuno Coelho,
todos eles, ao Marcel Straz, ao chefe Marcel Straz, o Savoy Excelência, a todos esses que compõem a mesa do Tribuna Cast nas mais diversas entrevistas, os mais diversos segmentos. Sempre estão aqui conosco. Voltando aqui ao nosso atleta que 7 mil, como é que é? 7 mil, a população de 7 mil, mais o... Mais do tamanho do presídio. Na cidade de... Irapuru, divisa com Mato Grosso. Você viu então a galerinha toda lá correndo lá, vocês foram campeões então da prova, 15 quilômetros? 15 quilômetros. Maravilha. E teremos aqui, não, antes disso, não teremos nada, teremos sim, dia 15 de março, anota aí no seu calendário, venha participar você também dessa grande prova, que é a meia maratona de Campos do Jordão, 15 de março, tá chegando, 15 de março, com certeza será uma referência, né? Vai fazer parte, certamente, do calendário oficial de Campos do Jordão. Aliás, eu quero saber, mais uma vez aqui, eu quero saber, porque os caras fizeram lá, tivemos as Olimpíadas, né, no Rio, tivemos a Copa do Mundo no Brasil, né, e toda a estrutura que fizeram lá do Rio de Janeiro, lá tá míngua, né, porque é mais uma vez, eu sempre bato nessa tecla, Paulo, da questão do mau uso do dinheiro público. Foi excelente em termos de estrutura oferecida para todos, tanto para a questão das Olimpíadas como para a Copa do Mundo, foi excelente. Só que ficaram alguns elefantes brancos pela frente, elefantes brancos pela frente ali, que não teve mais uso, utilidade, ficaram a ermo, né? Criaram-se matagal, né? Criou-se, na verdade, matagal, né? Só mato lá. E recentemente eu vi uma reportagem lá de como que ficou a Vila Olímpica, né? E é uma judiação, né? Porque nós tivemos recentemente aí um pedido, um apelo para que novamente o Brasil sediasse aí a Copa do Mundo, né? Aí no caso de futebol e também provavelmente as Olimpíadas, mas aí eu falei, caramba, será que os caras vão gastar tanta bala assim? Na verdade, eu acho que deveria investir em vocês, né? Como Campos do Jordão aqui, que nós tivemos por volta lá de 2005, 2006, foi anunciado aqui na cidade o tal sonhado, falado, divulgado Centro de Treinamento de Alto Rendimento. Já que os principais atletas, assim como você citou alguns deles aqui, estiveram aqui em Campos do Jordão, né, para o treinamento, tanto aproveitando a questão topográfica, como também a questão da nossa altitude, que isso favorece, né, o atleta, beneficia o atleta. Então, aí criou-se essa ideia mirabolante. Nós temos aqui um centro de alto rendimento. Isso eu estou falando lá para 2005, 2006. Né? Gastaram uma bala, um baita uma baita área maravilhosa para isso. Gastaram uma bala. Depois nós tivemos aí uma prefeita que saiu a tiracolo pela cidade, aí toda a mídia, a grande mídia do Brasil, né, reportando isso, de que, enfim, nós teríamos aqui o Centro de Alto Rendimento. Passou-se aí mais 3 gestões, depois da prefeita, era a Ana Cristina. Primeiro veio com a época do João Paulo, anunciando isso. Aí gastou-se uma bala. Aí veio a Ana Cristina, gastou-se outra bala. Aí nós tivemos aqui 2 gestões aí, duas do Fred Guidoni, e nós tivemos mais uma gestão do Marcelo Padovan. Ninguém falou mais nada, né? Ninguém falou mais nada desse dinheiro que foi gasto, né? Na época do João e na época da Ana. A questão do Fred, do Marcelo, é que eles não deram sequência a isso, também não se interessaram, ó. Bulufas para o dinheiro que foi gastado lá atrás, estavam nem aí também com a Hora do Brasil. Então nós tivemos aí, ó, eu contei aqui, João Paulo, Ana Cristina, 2 do Fred Guidoni e uma do Marcelo Padovan. Nós temos 4, 8, mais 16, 20 anos. 20 anos anunciado esse centro de alto rendimento, Paulo. Gastaram uma grana que ninguém sabe para onde foi parar essa grana. E estamos esperando aí
Como eu sou otimista, sou um cara muito otimista, Paulo, eu ainda acredito. Eu sou um brasileiro que acredita, eu sou um brasileiro que acredita que as coisas vão mudar e vão melhorar e que nós aí tenhamos a possibilidade de realmente. Primeiro eu queria que investigasse os caras lá atrás, né, e responsabilizasse cada um se é que os caras desviaram recursos ou não. Eu não estou aqui para ficar apontando, não tenho nem procuração da prefeitura para ficar aqui defendendo o prefeito. Não é o meu caso aqui, aliás, nunca foi. Então, para saber se realmente aí o que os caras fizeram com aquela grana, quanto foi, quanto investiram e por que não houve a conclusão dessa obra, que certamente seriam muito importantes, tanto para os atletas locais, né, os atletas que estão aqui, também aí seguindo essa carreira em todas as suas, nas suas modalidades, segmentos, como em especial os atletas de alto rendimento, como é o seu caso aqui. Isso é só uma crítica que eu faço, porque no nosso Brasil, e aí voltando à questão das Olimpíadas, que deixar lá um monte de elefante branco, aqui também, em várias partes do país aí, deixaram os estádios à míngua, gastaram aí uma bala, milhões e milhões aí para fazer aí a Copa do Mundo, e tá aí, tudo aí crescendo o mato e o dinheiro público pelo ralo, né? Sem contar aí, se eu me estender, eu vou entrar no Banco Master aí, eu nem quero mais me estender nisso, daqui a pouco eu vou sair algemado. Voltando aqui, tribuneiros e tribuneiras, pro nosso querido Paulo Paula aí, nosso atleta olímpico. Mas me fala aí, nós falamos de São Silvestre, tal, dos quenianos, tal, de você lá na sua cidadezinha correndo, falou, é isso que eu quero para a vida, né? Olimpíadas. Cara, pô, você sabe o que significa para nós estarmos aqui frente a frente com um atleta olímpico, né? Um maratonista olímpico que enfrentou muitas dificuldades, como você diz aí, muitos perrengues, muitos sacrifícios, deixou de ir para balada quando era muito jovem, depois, né? E tem tudo isso mesmo, né? Deixou, se abdicou de muitas coisas aí para chegar no patamar que hoje você está. Como é que foi aí? Conta pra gente, você participou de quantas Olimpíadas? 3 Olimpíadas. A minha primeira foi 2012, Londres, onde eu tive a 8ª classificação no geral. Depois foi Rio de Janeiro, né, 2016. E após Rio de Janeiro, Tóquio, onde todas elas teve uma história, teve algo que aconteceu assim, de superação, né? Mas eu falo assim que para me tornar um atleta olímpico já veio de uma persistência, até mesmo na época aconteceu isso aqui em Campos do Jordão, tá? Quando eu tinha 16 anos. Tinha feito o teste em 2 clubes da época, né? Projeto Futuro, que era um programa do governo do estado de São Paulo. Reprovei, depois fui fazer o teste na Funilense, reprovei também. E aí o técnico, devido eu e o meu irmão tá aqui, e tinha muitos atletas treinando na época para São Silvestre, né? E eu, meu irmão, por ser jovem, estava se destacando, mas nós tinha acabado de reprovar de um teste, né? Aí o técnico meio que tentou alfinetar, né, que nós não dávamos os atletas dele. Tentou sabotar? Né? Por conta que os atletas dele ganhou no teste, né, ele estava, eu acho que garantido que os atletas dele iria ganhar de nós. Sim. Só que eu e meu irmão, nós sempre foi aqueles caras que às vezes eu não levo algo que as pessoas falam para mim como crítica, mas como incentivo para mim superar a mim mesmo e mostrar que, opa, você falou com a pessoa errada. E aí foi quando esse técnico falou que, devido a nós ter perdido para os atletas dele no teste, né, que nós, tipo, não iria ser atleta com 1 mês de treinamento aqui comendo pipoca e salsicha e comendo algo que os grandes atletas Sim. da época estavam aqui, Ronaldo da Costa, Roseli Machado, Osmiro,
Tava aqui, nós ia na casa dos caboclos na hora do almoço para afilar serrar a boia. uma boia, senão era salsicha e pipoca. Só que nós tínhamos um objetivo de se tornar atleta. E aí foi com um mês aí, passando os perrengues, tinha a Copa Brasil de cross country. Isso em época? Que época? 96. Ah, 96? Tinha frio ainda aqui? Não, tinha. Tem. Tinha as peras, tinha as pulgas. As pulgas nos colchão. Era uma época brava, filho. E você ficava onde aqui? Rapaz, chegava aqui, né? Como eu era muito, assim, criança, né? Eu tinha um grupo que depois passou a ser meu técnico, o Marcos Antônio de Oliveira, né? Tinha um grupo dele que estava se preparando, o Osmiro para maratona e a Roseli Machado para São Silvestre. E aí tinha uma casa com 20 atletas aqui, e aí esse técnico meu mandou eu vir para casa aí da turma aí, eu fiquei. A altitude aqui em Campos do Jordão, a altitude e a topografia de Campos do Jordão favorece o atleta? Favorece, porque assim, nas primeiras semanas nós temos bastante dificuldade de respirar, até porque do ar, né? Mas depois, dependendo de uma adaptação que você fazer, uma adaptação correta, porque o correto é você vir para altitude, 15 dias você vir só para rolar, para ganhar performance e condicionamento físico. E aí sim, depois você faz um trabalho específico, depois de 15 dias. Aí você já está com um pouco da altitude no seu corpo, então a partir que você vai treinar, você já não vai ter tanta dificuldade ou peso nas pernas para você treinar. Então você tem que ter esse período. Então é muito importante. Eu sempre falo assim que as pessoas que procuram treinar na altitude, ela tem que ter atitude de treinar. Se treinar demais não presta, se treinar de menos também não presta. Para essas Olimpíadas, você veio então antes para Campos do Jordão para fazer um treinamento? Para a Olimpíada de Londres eu vim. Depois eu comecei já a fazer para do Rio de Janeiro, eu fui fazer em Brasília, a 1.200, porque foi no Rio de Janeiro. Tá. Porque como aqui chove bastante e aqui é friozinho, para correr no Rio de Janeiro não seria adequado. Ah, perfeito. Então aí tem temperaturas aí eu peguei nivelando. e fui para Brasília. Tá. Fui para Brasília, treinei lá, aonde me deu Tóquio? uma bagagem. Tóquio eu treinei em Portugal, aonde tinha algumas condições, até mesmo por questão do fuso horário, que daqui do Brasil é 12 horas, lá seria menos horas, e eu já estava na Europa já. Como eu falei que depois da Olimpíada de Londres, eu optei para ir para a Europa, né? Então, eu só fiz uma preparação para o Rio de Janeiro em Brasília, mas eu tive que voltar da Europa 2 meses antes para ir para Brasília, fiz a preparação, corri os Jogos Olímpicos e depois já retornei para Portugal. Você ficou em quais posições lá nas Olimpíadas? A de Londres foi a minha primeira Olimpíada, foi 8º. Oitavo lugar? Pô, quantos atletas aí? Você sempre lembra? sai 150, 200. Oitavo? Na primeira Olimpíada? Na primeira Olimpíada. Pô, que bacana, meu. E isso daí é que nem eu falei, foi um jornalista que me incentivou. Porque eu vi na matéria ele fazendo a previsão, né? Que como seriam os atletas brasileiros. E aí? Além de você, quem mais? Você lembra quem mais tinha na lá? época foi o Frank Caldeira, que foi um atleta que ganhou todas as provas aqui no Brasil. O Marilson, que também já era o top. Marilson teve aquele episódio do Marilson. Não, foi o Vanderlei. Esse foi o Vanderlei. Foi o Vanderlei. Perfeito. Qual foi ele? Você lembra o episódio do Vanderlei? Onde ele estava? Que Olimpíadas que ele estava? Atenas. Atenas. Eu acho que foi Atenas. Ele estava. Que o padre pegou ele. Que o padre, né? O padre abraçou ele. Abraçou ele e ele estava em que posição ali? Ele estava assim, em primeiro. Ele estava em primeiro lugar, né? Mas para quem é conhecedor da corrida, e assim, o italiano estava vindo muito forte. E ele já Você acha que o italiano ia. Ele já estava tendo uma dificuldade de segurar o ritmo. Tá. Então o padre ajudou. Assim, é que nem eu falo.
Com certeza, nós sabemos que o brasileiro tem a memória fraca, né? Ah, O campeão hoje, amanhã ele é esquecido. não é? Agora, o a Vanderlei... cena dele, o espírito esportivo, Exato, exatamente. ele ganhou Tem que- 10 vezes do que uma medalha. Perfeito. Porque ele ganhou também uma medalha que poucos atletas ganharam, que é uma medalha de honra ao mérito. Então, na verdade, o bronze dele, que ele pegou na Olimpíada, se tornou algo para a vida toda dele. Então, ele ganhou mais do que o campeão, porque Tanto é que nós ninguém fala do Baldino, exatamente. do italiano. Do italiano, meu. mas fala da história dele. Quando se diz Jogos Olímpicos, tá lá Cê o padre lembra? segurando ele. O padre, você vê? Até o padre já foi, O pro padre lado já de foi. cima, mas a história tá lá. Continua. É verdade. Você tem toda a Então, razão. é uma coisa que, assim, ele tem que agradecer a Deus. Literalmente. Tem que... Boa mesmo. O padre ajudou ali, ó. E ele, porque você vê, tanto tempo já passou, você lembra quando foi? Cara, é por isso que eu tô falando. Eu nem Né? A lembro, gente nem assim, lembra. porque foi tanto Tribuneiros tempo e tribuneiros, entre lá no Google, lá, Olimpíadas de Atenas. pra ver tal. se nós não tá falando besteira. Ou a outra Olimpíada, mas eu sei que isso aconteceu mesmo. Tava lá o Vanderlei, né? O Vanderlei num pique danado, tinha o italiano atrás vindo, que tava numa, né? uma pegada forte. Uma pegada forte e aquela expectativa, acho que já era finalzinho já, não era? Faltava 7 quilômetros. 7 quilômetros para terminar a prova. Aí um padre do nada, sai do nada ali, tentando abençoar o Vanderlei e joga ele da pista, não é? Joga ele ali. Não, né? jogou ele, tirou ele. Tirou ele e ele conseguiu o bronze. E, na verdade, ele conseguiu mais do que isso, né? Pô. Porque ficou assim, nosso mundo inteiro aqui destacado. E a humildade dele, Sim, né? Quando se fala de Olimpíada, se fala da questão da maratonista que chegou naquela sensação que ela teve... Quase desabou. Desabou, não, Eu quase lembro. não, ela desabou. Ela desabou, né? No final no ali. final lá, Poxa, mas... essa cena ficou memorável. Ficou memorável e a cena do Vanderlei É que... verdade. São mostradas Você lembra em dessa todas... atleta aí? Assim, eu nem corria, na época eu nem corria, né? Aham. E assim, eu lembro. mas Tem foi a cena uma coisa, na minha cabeça. foi uma coisa assim que ficou pra história. Histórico E assim, mesmo, até né? hoje se fala nessa história. Sem dúvida. Por isso que eu falo assim que nem toda medalha te leva Ao topo. ao topo. Ao topo. E o Vanderlei, todos os eventos, ele não é conhecido como medalhista olímpico, mas sim pelo espírito esportivo que ele teve. E para você, Paulo, como é que foi assim pra você participar? Porra, meu, você é um cara de 3 Olimpíadas, meu. 3 Olimpíadas, isso aí é formidável, cara. Como é que a sua sensação? Porque você tá falando como se fosse algo. Porra, eu tô aqui. Já daqui a pouco eu vou pedir um autógrafo aqui. Você vai escrever na minha camisa aqui o seu nome, né? Mas, cara, eu tô maravilhado com isso, meu. E para você parece que é algo normal. Você tá participando. Olimpíadas, cara. Como é que foi aí essa sensação, cara, de você representar uma nação como o Brasil, né? Nessas Olimpíadas. Como é que... Explica aí pra gente. Vamos tentar trabalhar aqui o imaginário do cara que está agora no rádio pelo Spotify, do cara que está aí, da família que está nos assistindo agora pelo YouTube, né? Imaginando você, né? Com toda essa resiliência representando o país nas Olimpíadas. Cara, é uma experiência única, porque eu acredito que com toda a luta, paciência, porque foram praticamente 15 anos para me tornar um atleta olímpico. Então, devido à resiliência, eu cheguei no topo. Mas eu falo assim que ir para uma Olimpíada é como se fosse ir para uma outra maratona qualquer, porque eu teria que correr 42 km 195. Só que eu chegar na Olimpíada, o que me fez de diferente foi que a todo momento terminou o primeiro Jogos Olímpicos, que foi em Londres, eu já queria
conquistar a próxima Olimpíada. Então, isso daí, eu tive que pagar um preço muito alto. Porque terminam os jogos, eu não queria descer. Eu queria permanecer no topo. Então, aí foi luta mais constante. Porque eu me tornei um atleta olímpico, mas para se manter esse atleta olímpico, eu tive que ter mais disciplina, mais compromisso comigo mesmo e abdicar de muitas coisas que eu queria fazer. Então, foi 3 Jogos Olímpicos que eu tive que me entregar. Só que os quilômetros não foi menos do que os 42 quilômetros 195. Por isso que eu sempre falo assim, as pessoas às vezes, pô, Paulo, você é um atleta olímpico. E nas minhas redes sociais, as pessoas, todas as pessoas, mandam mensagem e eu respondo. Você não tem assessoria, não? É assim Não, mesmo, né? não. Sou eu mesmo que mando em mim. E a minha vida, ela é conduzida por mim e pelo aquilo que eu acredito. Eu sou um cara que eu poderia estar bilionário, mas eu tenho que fazer parte do sistema. E esse sistema, para mim, não funciona. Porque até mesmo é que nem eu falo, o caráter e a educação, você nasce com ela. Você pode aprimorar. Já te ofereceram, é mesmo? Opa, gostei desse tema aí. Já te ofereceram facilidades para que você pudesse competir? Não questão de dope, porque já sabe que Não, sim. iria pegar a pessoa errada. Certo. Mas lógico que nesse mundo nós tem proposta. Deixa o meu atleta ganhar. Ah, tem isso também? Deixa Balcão meu de atleta, apostas? deixa o meu atleta ganhar que você tá no meu clube. Tá. E meu irmão, esquece, filho. É. Nós tem a linha Teve reta. isso, Paulo? Teve. No decorrer da sua carreira. Tanto ali? é que depois que eu reprovei no teste, já estava tudo certo de eu entrar numa grande equipe. Só que eu teria que, na minha primeira competição internacional, eu teria que perder pros caras. Olha só. E aí eu falei, filho, então pode botar pra treinar. Porque é que nem eu falo. Eu sou educado dessa forma. Eu morro pobre, mas eu não cato nada que não é meu. Deus já fez a minha história e ela não tem que ser mudada. Eu tenho que se policiar para não tentar pegar o caminho errado. Então, Porque às vezes aí você pega esses atletas aí, ou pseudos atletas, né? E aí vem uma patrocinadora, uma grande empresa, ou como você falou aí, um grande clube e oferece algumas situações pro cara, ou até para ele perder tal competição, enfim. Aí o cara, por questões de grana, né, o cara deixa toda uma trajetória, um legado, uma história e acaba se corrompendo, né? não, é difícil isso. E tanto eu e o meu irmão, eu sou linha reta, eu sou justo e gosto que as pessoas sejam justas comigo. Tanto é que nas minhas redes sociais eu falo assim que tudo que eu posto na minha rede social é algo informativo, tá? Eu vejo, acompanho você. Não é nada para engajamento, porque eu não preciso de engajamento. Eu preciso passar um pouco da minha história, deixar o meu legado. Legado esse que é andar no caminho certo. Perfeito, eu vejo, acompanho, muito bacana aí. Você tem bastante seguidores, hein? Você é um ídolo dessa moçada. Aí. Porque assim, até mesmo a forma, às vezes é que nem as pessoas falam assim, pô, Paulo, eu te conhecendo pessoalmente, você é outra pessoa. Porque é o modo de eu falar. É fantástico. O modo grosseiro. Mas eu sou um cara de coração bom, eu sou um cara que, assim, eu penso mais nos outros do que em mim. Por isso que a minha luta hoje, pelo esporte, não é para mim. Porque eu posso parar hoje, que eu já conquistei e eu sou feliz e eu tenho orgulho de toda a minha carreira. Ao trancos e barrancos, mas eu tenho orgulho. Eu falo assim, se a pessoa me perguntar, Paulo, você tem algum ídolo ou você é fã de alguém? Eu sou fã de mim. Porque foi com pouco que eu me tornei grande. Perfeito. Maravilha. Tribuneiros e tribuneiras, estamos aqui. Olha que aula. Que aula do nosso maratonista olímpico.
Tenho certeza aí que você... Bom, o Paulo já é um exemplo para todos nós, né? Um cara fantástico aí. Eu acompanho você, viu? Eu sou um dos seguidores aí das suas redes sociais. Vejo o trabalho que você faz. Porque você, cara, tanto é um exemplo que tem muitas crianças, né? Que com certeza te perguntam, né? Paulo, como é que você chegou nisso? Paulo, como é que eu faço para também ser um atleta de alto rendimento? Qual a dica que você dá para a criançada? Cara, assim, ó, eu sempre falo para as crianças, ou até mesmo para jovem que Sim. quer chegar no topo, quer se tornar um atleta olímpico, nunca queira algo que o Paulo Paula conquistou. Porque você é capaz de conquistar muito mais que o Paulo conquistou. Perfeito. Porque Boa, você não boa. pode cobiçar o que Sim, sim. alguém já Claro, conquistou. claro. Não dá para Você ficar tem que ser olhando, melhor do que não aquele dá para cara. ficar olhando a grama do vizinho, né, É, meu? eu me cheguei ser esse atleta porque, assim, opa, eu vi a conquista do cara, mas eu falei, eu quero ser melhor do que ele. Muito bom. É isso aí, então, tribuneiros e tribuneiras aí. Estivemos aqui hoje, com o sensacional Paulo Paula, nosso atleta, o embaixador da primeira maratona de Campos do Jordão, que será realizado no dia 15 de março. Dá tempo ainda de você se inscrever aí. Olha que oportunidade, hein? Vai tirar uma foto aí junto com o nosso querido Paulo Paula. Paulo Paula, te agradecer imensamente aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você que é um atleta de 3 Olimpíadas, me sinto muito honrado de poder estar ao seu lado e desejo a você muitos pódios aí, tanto no atletismo como na vida. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço aí. E é isso daí. Bora correr a meia maratona de Campo de Jordão no dia 15 e posso te garantir, a foto tá garantida junto com o Paulo Paula. Maravilha. Tribuneiros e tribuneiras, um grande abraço e até a próxima semana.